Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, tá? Sobre redação técnica, sobre linguagem técnica. Na última aula eu comentei um pouco a respeito do que é a linguagem técnica e falei sobre as noções básicas de comunicação, que são o fundamento do que a gente vai trabalhar a partir daqui, falando a respeito efetivamente de como essa linguagem técnica funciona dentro do contexto profissional e quais são as principais características desse tipo de linguagem. Por que nós temos que estar atentos com o uso da linguagem no ambiente comunicativo, tá? Mas antes de falar a respeito da linguagem técnica em si, eu queria começar chamando a atenção para um outro filósofo. Na aula passada eu comentei sobre o Roman Jakobson, né, que é um filósofo linguista e estudioso de línguas que desenvolveu a teoria da comunicação e das funções da comunicação. E nessa aula eu queria começar falando a respeito de outro linguista importante, Mikhail Bakhtin, também russo. Os russos são os principais estudiosos de língua que nós temos, né, da linguística. E o senhor Mikhail Bakhtin é autor de uma teoria chamada teoria dos gêneros textuais, tá? E ele diz que nós nos comunicamos não apenas usando as palavras, os sons, etc., mas por gêneros. Nós escolhemos sempre um gênero em função do que desejamos comunicar. Então, lembrando, o Jakobson fala que nós escolhemos uma função comunicativa e focamos em um elemento da comunicação. Já o Bakhtin está chamando atenção para o fato de que nós nos comunicamos por meio de textos, sejam orais ou escritos, e que nós escolhemos sempre um gênero específico para comunicar, a partir do efeito que desejamos produzir em um interlocutor e ou em função da ação que eu desejo produzir em algum meio. Tá? Então, a minha vontade, o que eu quero fazer, leva eu a escolher um gênero específico. Tá? Um texto artístico, como o poema, é um gênero livre, que pode usar de todos os tipos e desconstruí-los em novos formatos. É o caso dos poemas que eu mostrei, da Cecília Meirelles, que mexe apenas com sons, rimas, etc. E o mais complexo, o poema do Augusto dos Anjos, que traz uma imagem, né, que é uma linguagem trabalhada no formato de imagem, tá? E novos gêneros podem surgir de gêneros antigos, por exemplo, a partir da mudança das plataformas de comunicação. O e-mail surgiu na era da informática, mas ele nada mais é que uma evolução da carta. E hoje em dia nós temos o bate-papo em WhatsApp, etc., que é fruto dos antigos fóruns de bate-papo da internet, que é fruto das conversas cotidianas, que é um gênero conversa. Então existem tantos gêneros quanto formas de nos comunicarmos, tá? Toda forma de comunicação dá origem a um gênero, certo? E cada gênero faz parte de um tipo textual. E aí é importante chamar atenção para o fato de que existem infinitos gêneros textuais, que são as formas nas quais nós nos comunicamos, formato do texto, né? E o objetivo, a função final daquele texto. Agora, tipos de texto são apenas estes 4, tá? Nós temos o tipo narrativo, cujo objetivo é contar uma história, tá? Claro, narrações, contagem de histórias, eles relatam alguma coisa. Ele é formado por personagens, aí é o clássico que a gente já tem contato desde que a gente estuda na escola, né? Ele é formado por personagens, espaço, tempo, narrador e enredo, tá? É uma estrutura típica de narração. É importante chamar atenção para o fato de que o texto narrativo não é só historinha, não é só livro, não é só conto, não é só filme, teatro. O gênero narrativo também envolve o relatório. O relatório é um relato, ele conta uma história. História, por exemplo, do desenvolvimento de algum processo industrial, o desenvolvimento de alguma sequência de trabalho e assim por diante. O texto descritivo, como o próprio nome diz, é aquele que descreve situações, lugares, coisas ou pessoas de forma detalhada, trazendo as características do objeto descrito. E é importante ter em mente que o texto descritivo às vezes faz parte de outros textos. É muito comum você ter, por exemplo, um romance, um texto literário, e no meio daquele texto literário você tem uma descrição de um espaço. Tá? Assim como é muito comum você ter um relatório técnico e no meio do relatório você tem que descrever uma peça, um equipamento, um objeto, uma linha de programação e assim por diante. Então, o texto descritivo ele pode fazer parte de outros tipos de texto. O texto dissertativo é aquele que traz uma reflexão, tá?
ele é um comentário sobre alguma coisa. Ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser expositivo, quando ele expõe um fato, um processo ou um acontecimento, e aí reflete sobre esse processo ou esse acontecimento, mas o mais importante desse texto é a exposição, tá? É como, por exemplo, os materiais didáticos. Essa aula é um texto dissertativo expositivo, porque eu estou aqui explicando para vocês alguma coisa, tem a minha perspectiva, tem o meu ponto de vista, tem as minhas escolhas teóricas, né? Escolhi o Bakhtin e o Roman Jakobson, porque são teóricos que eu acho que são fundamentais para entender a comunicação. Outro professor vai escolher outros, tá? Mas a ideia aqui é expor o conteúdo. Já um texto dissertativo argumentativo é aquele que expõe um ponto de vista e argumentos em defesa de uma opinião. Tá? É o caso do texto do vestibular. O texto do vestibular que a gente faz, a redação do Enem, ela normalmente é uma redação dissertativa argumentativa. Por quê? Porque ela tem o objetivo de expor não um fato, mas um ponto de vista. Eu acho que tal coisa tem que ser assim. Só que você não pode simplesmente achar. Você tem que defender isso, defender a partir de argumentos, tá? Então, por isso, um texto argumentativo. Já o texto injuntivo é aquele que orienta alguém ou expressa uma ordem, como uma receita, um manual, as leis. Então, é aquele texto que tem o objetivo de orientar ou mandar alguém fazer alguma coisa, tá? Vocês, claro, como são da área técnica, estão constantemente em contato com textos injuntivos, especialmente nos manuais de instruções. Então, desses 4 tipos textuais, surgem diversos gêneros derivados deles. No narrativo você tem a crônica, o conto, história em quadrinhos, o romance. No descritivo você pode ter a lista de ingredientes de um produto, de um bolo, por exemplo, coisas do tipo. Você pode ter as partes dos outros gêneros, como eu falei, né? Um romance pode ter uma descrição, uma notícia pode ter uma descrição. O texto dissertativo pode ser, por exemplo, uma resenha, a gente vai comentar sobre esse gênero em breve, tá? Que é um tipo de texto opinativo sobre alguma coisa, tá? Pode ser um artigo de opinião, como aqueles que aparecem em colunas de jornais e sites na internet, até os próprios vídeos, que você vê às vezes do cara dando uma opinião, argumentando sobre um assunto, tá? A redação de vestibular, óbvio, e a notícia às vezes que informa, mas também traz, talvez, dependendo do caso, uma reflexão, uma opinião sobre alguma coisa, tá? E o texto injuntivo pode ser, por exemplo, uma bula de remédio, tá? Que traz ali as orientações de como tomar o remédio. Na verdade, a bula ela é, ao mesmo tempo, um texto descritivo, que ela descreve o remédio, as características dele, e um texto injuntivo que ela orienta, né? O manual de instruções, que é o tipo clássico de texto injuntivo, e uma receita de bolo, que ela tem a descrição dos ingredientes, mas também a orientação de como você consegue fazer aquele bolo, tá? E é importante entender que os textos se comunicam. Os textos eles não ficam isolados nos seus universos. Uma coisa que Bakhtin e outros teóricos nos ensinam é que os textos estabelecem relações entre si. E a relação que os textos estabelecem, 2 ou mais textos, é o que nós chamamos de intertextualidade. O nome acho que deixa isso bem claro, né? Inter, de entre, e textualidade, textos entre os textos, tá? Vários textos usam outros mais antigos como parte da sua elaboração, ou seja, deixando evidente a origem das informações, seja de maneira implícita, apresentando a relação de maneira mais sutil, ou não. Na imagem que vocês vão ver aí na tela, nós temos a Mona Lisa, famosa, consagrada pintura de Leonardo da Vinci. Porém, mesmo que você não tivesse visto essa imagem, você visse a outra, você saberia de onde ele tirou a outra imagem. Por quê? Porque você tem o referente, ela lembra do conteúdo sobre o Jakobson, né, sobre a teoria da comunicação, você tem o referente da pintura original, então você consegue entender que essa pintura está fazendo uma intertextualidade com a outra, tá? Há vários tipos de intertextualidade nos textos que nós usamos no dia a dia. Mas quando nós falamos de textos técnicos, a principal forma de intertextualidade é o que nós chamamos de citação. A citação é quando você menciona o texto de outra pessoa no seu texto. Tá? É quando você cita alguém com as suas palavras fazendo referência ao autor. Tá? Ou seja, com as palavras da pessoa. Tá? Se você decidir citar o texto de outra pessoa, mas modificar aquele texto para se adequar à sua linguagem, aí você tem outra coisa.
Você tem uma paráfrase, que é quando você reescreve algum texto com as suas próprias palavras, tá? É importante deixar claro, desde já, que independente de você fazer uma citação, ou seja, escrever o texto exatamente como o autor escreveu, ou uma paráfrase, ou seja, reescrever o texto dessa pessoa com as suas palavras, nos dois casos, se você estiver fazendo um texto formal, técnico, tá? Você precisa sempre mencionar o nome do autor do texto de origem, porque senão você estará cometendo plágio. O que é plágio? É o ato de copiar algo de outra pessoa e dizer que é seu. E é importante lembrar que plágio é um crime. É um crime de violação aos direitos autorais, enquadrado no artigo 184 do Código Penal, tá? E rende 3 meses a 1 ano de detenção ou multa, dependendo da gravidade da cópia. Eu sempre chamo atenção para toda e qualquer pessoa, especialmente quando a aluno vai fazer um TCC ou coisa do tipo, que cópia gera problemas, tá? A cópia pode gerar um problema legal para você, no sentido de lei. Mas existem outros tipos de intertextualidade. Existem alguns textos que têm a função de organizar, de melhorar o funcionamento de outros textos, tá? É o caso do resumo. O que é o resumo? É um texto, como o próprio nome diz, que resume outro texto, tá? Ele diminui o tamanho de um outro texto, ou seja, ele é um texto intertextual por excelência. Ele pode servir como um texto de apresentação, por exemplo, num livro. Você tem sempre lá um resuminho do livro. Você pode ter um resumo de um filme, quando você vai procurar, quero assistir um filme, quero saber sobre o que é o filme. Tem lá a chamada sinopse. A sinopse é um resumo, tá? E também, no caso, você pode ter uma anotação de alguma coisa que você já leu, fazer um resuminho aqui do livro que eu li, do texto que eu li, para poder lembrar sobre o que era ele, tá? Por se tratar de um texto muito breve, ele normalmente tem apenas um parágrafo e não traz muitos detalhes, só aquilo que é essencial. Eu costumo dizer que um bom resumo não passa muito de 10 linhas, tá? 10 linhas é o máximo, mas geralmente os resumos são bem menores que isso. O importante é que pela leitura do resumo a pessoa já consiga ter uma ideia geral do assunto abordado naquele texto, tá? E claro, quando você pensar num trabalho como o TCC, é obrigatória a presença de um resumo que exponha brevemente as principais ideias do texto, bem como sua metodologia e os resultados esperados para aquele trabalho. A resenha é um texto que é um resumo, só que é um resumo crítico, tá? Ou seja, que possui em sua estrutura as opiniões do autor sobre o texto que ele resume. O que quer dizer? Eu faço aqui, eu pego um filme, isso é bastante comum, né? Eu pego um filme, assisto aquele filme e decido fazer a crítica do filme. O que a crítica do filme traz? Ela traz um resumo da história do filme, porém com a minha opinião, se aquele filme é bom, se é ruim, a atuação dos atores, etc. Isso é uma resenha. Tá? Uma resenha é como aquelas que você vê de filmes, de séries, de jogos e assim por diante, tá? A resenha, ela normalmente, se ela for uma resenha técnica, uma resenha profissional, ela normalmente é organizada tendo um cabeçalho com a identificação completa da obra, seguindo as normas da ABNT, que é algo que a gente vai falar na próxima aula, tá? Ela também traz uma breve descrição da obra, que é o resumo em si. Essa coisa pode acontecer ao mesmo tempo que o comentário, ou de maneira separada, começar com a descrição e depois fazer o comentário, tá? E o comentário crítico, certo? Destacando o valor do objeto que está sendo resenhado. O fichamento. O fichamento é um método muito útil de guardar informações sobre leituras. Nele se organizam tópicos com anotações sobre uma obra no formato de fichas. Antigamente se usavam fichas mesmo, tá? Mas hoje em dia a gente costuma usar documentos e organizar esses documentos online. Há muitas pessoas que usam aplicativos e fazem anotações e detalhes, etc. Isso é um tipo de fichamento, tá, gente? Que identificam os dados bibliográficos da obra, esse é o fichamento técnico mais comum, né, que traz os dados da obra, e compilam os principais pontos do seu conteúdo de modo conciso, de modo breve. Então, ele também é um tipo de resumo, porém ele é um resumo em tópicos para tentar permitir a você que você possa depois ler ele e compreender o texto a partir dele. Muito comum fazer fichamentos quando você está estudando alguma coisa. Eu fiz muito ao longo da faculdade, tá? Vários fichamentos garantiram que eu tivesse um conhecimento mais rápido e dinâmico de algumas obras. Me ajuda a estudar
Tá? Então, nós temos que ter em mente que existem pelo menos 3 tipos básicos de fichamento. Tá? O fichamento de conteúdo, que é praticamente um resumo, só que organizado em tópicos com as ideias gerais do texto. Tá? Você escreve com as suas próprias palavras o que o autor disse. Lembrando que o fichamento não é uma coisa para ser publicada, ela é uma coisa para você usar como referência particular, para o seu próprio estudo. Então, não precisa se preocupar com as questões das normas que impedem que você copie, porque não é para ser divulgado o fichamento, tá? O fichamento pode ser um fichamento de citações, ao invés de você fazer o seu próprio texto, resumindo o que o outro disse, não, você copia trechos do texto que são mais importantes e quando você vê aquele conjunto, você entende o geral da obra que você está trabalhando. E você pode ter um fichamento bibliográfico, que é não apenas anotar as passagens ou fazer resumos de conteúdo, mas também fazer comentários descritivos, estabelecer relações com outras obras, até mesmo anotações de ideias. Esse é o tipo de fichamento fundamental para quem quer fazer um bom TCC. Se você pegar um material de referência, um livro, um vídeo, etc., sentar para anotar, a melhor forma de você fazer com que isso tenha bons resultados é você anotar com comentários, com reflexões, fazer o que nós chamamos de fichamento. Fichamento é um documento bastante detalhado que pode ser muito útil no seu trabalho de estudo. Bom, falei então sobre a intertextualidade, sobre esse conceito, mas quais são as principais características do texto final, da redação técnica? Tá? Estamos aqui falando sobre vários elementos de comunicação, de produção de texto, mas falta falar daquilo que deu origem a essa aula, né? Que é a própria redação técnica. Tá? Num primeiro lugar, é importante saber que a redação técnica é um texto formal, então ela preza pela formalidade. Ele é escrito sempre na norma culta do português padrão, com atenção às regras da gramática, buscando uma linguagem que seja ao mesmo tempo de fácil compreensão e adequada ao tom que esse tipo de produção exige. Tá? A linguagem técnica ela é sempre formal e nós temos que tomar cuidado com o uso dos pronomes de tratamento. Tá? A gente tem que seguir uma orientação que eu vou comentar em breve. Uma redação técnica é um texto que normalmente é publicado nos veículos de circulação interna ou externa à empresa. Tá? E por isso o texto deve ter sempre impessoalidade. O que é impessoalidade? Evitar impressões pessoais, opiniões e questões de foro íntimo. Eu sempre dou o mesmo exemplo porque eu acho que é bastante claro. Eu sou professor, estou dando aula para vocês. Se tivesse uma situação de sala de aula, o aluno faz bagunça na aula, atrapalha o funcionamento da minha aula. Eu tenho que fazer um registro para enviar para os meus coordenadores a respeito daquele comportamento do aluno. Como eu vou fazer esse registro? Eu não posso dizer, o aluno fez bagunça e atrapalhou a minha aula. Não, tem que escrever um texto. O aluno se comportou de maneira inadequada ao ambiente de sala de aula, numa linguagem formal. Porém, eu não posso julgar o aluno. Eu não posso escrever, o aluno que é um bagunceiro, que vive fazendo nada, que dá trabalho, que é aquele cara. Eu não posso usar minhas opiniões, porque eu estou lidando com uma pessoa, né, para quem eu estou prestando um serviço. Tá? Essa pessoa pode reclamar, pode criticar, que eu estou a julgando. Então, quando você tem um texto técnico é impessoal. Tá? Por isso, é preferível sempre o uso da terceira pessoa ou da primeira pessoa do plural, porque elas dão uma formalidade maior e uma ideia de distanciamento em relação àquilo que você está descrevendo. E evitar o excesso de adjetivos, porque os adjetivos são aquelas palavras usadas para caracterizar alguma coisa e muitas vezes eles acabam dando a ideia de que você está opinando sobre aquilo. Um texto técnico, em geral, não é um texto opinativo. O texto técnico ele tem que ser claro. Claro em que sentido? Você tem que entender o texto. Tá? Não adianta você fazer um texto com palavras bonitas, super complicados, super elaborados, se ninguém vai entender. Ele tem que ter uma linguagem acessível, mas não informal. Você tem que buscar um equilíbrio entre o domínio da linguagem culta, tá? Da norma culta, mas sem ser informal demais. O melhor tipo de texto é aquele que informa um público mais amplo possível, respeitando as diferenças de cada contexto. Tá? O texto técnico tem sempre que seguir um padrão de escrita e um padrão de formatação. Tá? No caso do Brasil, o modelo mais comum, mais utilizado é a chamada ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que desenvolve uma série de documentos que padronizam o texto quanto à sua formatação e organização. A gente sempre tem que estar atento a isso, a gente não pode ignorar.
Trago para vocês aí, por exemplo, um exemplo de normatização segundo a ABNT, tá? Que eu vou comentar mais para frente, mas é um exemplo do tipo de cuidado que nós temos que ter com a forma, com a estrutura de um texto técnico. O texto tem que ser conciso. O que eu quero dizer com um texto conciso? Ele é um texto que diz muito com poucas palavras. Ele é um texto que não é longo, extenso, elaborado, enrolado. Ele é breve, porém ele disse tudo o que era necessário. Um texto completo. Tá? A gente tem que tentar eliminar os excessos, frases feitas, repetição, clichê e outras coisas que acabam contaminando o texto, deixando ele longo e cansativo. Tá? Nosso objetivo sempre é o texto, o assunto tem que prevalecer sobre a forma. No caso do texto técnico, o texto técnico ele é eminentemente informativo, ele é eminentemente referencial, ou seja, sempre é mais importante o conteúdo do texto do que a sua forma. Por isso ele tem que ser claro, conciso, objetivo e assim por diante. E por último, mas não menos importante, né, para a gente poder entender melhor, né, como funcionam esses textos técnicos com os quais nós vamos trabalhar, há 3 coisas que eu queria comentar com vocês, que são elementos que vão aparecer em todos os textos que eu vou descrever a partir das próximas aulas, tá? Que são os pronomes de tratamento, os agradecimentos e os fechos de textos técnicos. A maioria deles usam esses 3 elementos e é importante conhecê-los de maneira mais aprofundada, tá? Primeira coisa, os pronomes de tratamento. Pronome de tratamento básico, que você deve usar na maioria das comunicações técnicas, formais, é Vossa Senhoria. Nada de você. Tá? Quando você for enviar um e-mail profissional, quando você for escrever um ofício, quando for escrever algum documento desse tipo, você usa Vossa Senhoria. Tá? Que pode ser abreviado, claro, mas é muito importante entender que, seja na comunicação oficial, seja na comercial, para se referir a pessoas em geral, você deve buscar Vossa Senhoria ou talvez, em algumas situações, se for permitido, senhor ou senhora, tá? Que também são pronomes de tratamento respeitosos. Ou senhorita, mas não é mais comum usar senhorita como antigamente, tá? Existe uma série de outros pronomes de tratamento que são voltados para profissões específicas, mas elas não são bastante comuns. O mais comum deles é o Vossa Excelência, né? Que é usado para políticos, autoridades, deputados, senadores, presidente, governador e assim por diante, tá? Agora, outros pronomes como Vossa Magnificência, que envolve reitores de universidades, Vossa Meritíssima ou Meritíssimo, que é usado para juízes, tá? E Vossa Eminência, que é usado para cardeais, são pronomes que vocês talvez não entrem em contato nas suas áreas de atuação profissionais, tá? Eles são pronomes menos comuns, mas é interessante conhecer e saber que eles existem. Muitos textos técnicos, especialmente os textos de comunicação, como carta comercial, ofício, etc., eles trazem ao final agradecimentos, tá? Que são pequenas fórmulas prontas, pequenas frases prontas, que podem ser combinadas e cujos termos podem ser substituídos de acordo com o nível de educação, de polidez, que se busca atingir. Então, nós temos, por exemplo, no final do texto, você escreve agradecemos pela atenção. Tá? É um agradecimento padrão. Nos disponibilizamos para maiores informações. Você pode juntar os dois. Agradecemos pela atenção e nos disponibilizamos para maiores informações. É extremamente comum esse fechamento de texto, tá? Pedimos desculpas por algum inconveniente ou contratempo. Aí você está se colocando na posição lá daquele texto anterior, né? Que eu coloquei, e aí vem essa fórmula, que é o texto do síndico, o texto que o cara escreve para o síndico. Ele coloca lá no final. Pedimos desde já desculpas por algum inconveniente, algum contratempo que possa vir decorrente da festa de aniversário. Tá? Então, isso é um exemplo de um agradecimento que deve aparecer sempre em todo tipo de texto técnico, nos e-mails profissionais que vocês escrevam. Tá? Sempre terminar um e-mail com um agradecimento, tá? Para poder ele ficar adequado à linguagem técnica. E por último, os fechos, tá? Os fechos mais utilizados são atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, encarecidamente. Todos com mente no final, né? São todos advérbios, tá? Às vezes acontece, então é como você termina o texto. Você não termina com obrigado. Isso desde já chama atenção. Texto formal, técnico, você não termina obrigado e aí sua assinatura. Não, você põe atenciosamente, respeitosamente, encarecidamente, assim por diante.
E é importante também chamar atenção para o fato de que em algumas empresas, em algumas áreas de trabalho, faz-se uma diferença entre respeitosamente e atenciosamente. Atenciosamente é usado para todas as pessoas que estão no seu mesmo nível, na sua mesma hierarquia, enquanto respeitosamente é voltado para autoridades superiores, que estão acima de você, tá? Então, é uma diferença que algumas empresas fazem, mas não todas. É só para vocês terem uma consciência de que isso existe. Bom, é isso. Nós encerramos essa aula sobre linguagem técnica. É também uma aula um pouco longa, mas a partir dela vocês vão ter uma consciência maior de como funciona o uso da língua portuguesa dentro do ambiente profissional do técnico. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver alguns exemplos de documentos técnicos aplicados a eles esses conceitos, esses conhecimentos que nós vimos hoje, e essas descrições desses documentos vão facilitar vocês a lidarem com outros diversos tipos de documentos que possam aparecer na sua vida profissional. Espero que vocês fiquem bem, que estejam todos bem e a gente se fala numa próxima aula. Falou, até mais!